Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar o que é um desconto duplicata, ou também conhecido como antecipação de recebíveis, e comparar com uma operação conhecida como risco sacado. Além de risco sacado, essa operação também tem outros nomes, como forfeiting, ou forfeiting, ou confirming, ou factoring reverso, assim como desconto duplicata é chamado de factoring em muitos casos. O risco sacado seria o factoring reverso ou reverse factoring. Os nomes dependem muito do tipo, vamos dizer, uma operação nacional, uma operação internacional, ou com os Estados Unidos, Europa. Então, cada um tem o seu jargão, mas a estrutura é similar, tá? Então, vamos comparar isso. E a gente vai falar um pouquinho também, não vou a fundo, mas até uma das motivações desse vídeo foi aquele escândalo que teve com as lojas americanas no início de 2023, onde veio à tona um rombo enorme. Tá? Então, vamos lá, vamos entender a operação e ver como isso também, depois do próprio rombo das lojas americanas, causou reflexo até nos padrões contábeis, convenções contábeis, onde começou a se destacar mais essa operação do risco sacado, ou forfeiting, dentro dessas demonstrações, para ficar mais claro para os investidores, sejam eles acionistas, sócios, cotistas ou credores, qual que é o tamanho dessa exposição. Primeiro, só para comentar essa história aqui, essa é da revista Piauí, um artigo até relativamente recente aqui, de 25 de junho de 2026, falando essa história das americanas, é uma vergonha. Então, depois, quem tiver interesse, dá uma lida, não é um artigo longo, mas ele fala justamente o que aconteceu de uma maneira resumida. E para a gente aqui, só destacar, olha aqui, ó, que foi no começo ó, o CEO de 2023, o CEO da empresa, o Sérgio Rial, pediu demissão, e ali foi divulgado que a empresa apresentava inconsistências contábeis no seu balanço na ordem de 20 bilhões de reais, e tinha uma dívida acumulada de 22 bilhões de reais com bancos e mais 6,67 bilhões de reais em debêntures. Ou seja, o que eles resumem aqui, tudo somado, o débito passava de 48 bilhões de reais, o que era 5 vezes aproximadamente o patrimônio líquido da empresa. Tá? Isso assim, deixou a empresa com uma situação bastante complicada, grande desconfiança do mercado. Além disso, ela teve problemas de liquidez, ela pediu a proteção da recuperação judicial e vem se transformando, ou melhor, tentando se recuperar, se reestruturando desde aquela época. E um dos acusados, ou uma operação acusada de mascarar essas inconsistências contábeis, é justamente o risco sacado, que a gente já vai comentar e comparar com o desconto duplicata. E também tinha outros, como o VPC, mas isso é outro assunto totalmente diferente. Só para a gente destacar também, aqui mostrar as demonstrações financeiras. Então, essa é uma demonstração financeira já de 2024, aqui do laboratório Axé. Então, vou mostrar para vocês aqui o nome aqui da empresa. Aqui, ó, do laboratório Axé. E aqui só destacar justamente isso, já refletindo as convenções, a mudança de convenção que veio para destacar mais o risco sacado. Então, vocês estão vendo aqui, ó, onde eu encontro o tal do risco sacado quando eu olho um balanço patrimonial? Você vai lá no passivo circulante, então está aqui, ó, passivo circulante,
Tem lá fornecedores, tá certo? E a gente já vai ver por que dos fornecedores. E lá, aí, ó, alguns já destacam, assim como a Share fez, claramente, ó, tem a conta fornecedores e tem o fornecedores risco sacado, tá? Porque o fornecedor risco sacado, já dando spoiler, o que acontece? O fornecedor da Share, ele foi ao banco, ele fez uma antecipação de recebível, ele fez lá um desconto de duplicata, tá certo? Mas o laboratório Axé está garantindo a operação. Então, e o laboratório Axé é o sacado nessa operação. Vamos definir isso logo mais para vocês verem. Então, ele é o risco, ou seja, ele está garantindo a operação, tá certo? Por isso, esse tipo de operação, ele, quando a gente vai analisar, ele é muito mais, tem um perfil de uma dívida, um endividamento de curto prazo, do que uma conta fornecedores tradicional, tá? Por isso, destacar isso é importante, algo que lá nas Americanas estava tudo misturado e quando foram abrir descobriram, opa, essa tal de risco sacado aí não é uma operação pequena dentro das Americanas. E aqui outro exemplo de destaque, essa é uma demonstração financeira do Magazine Luiza, aqui, então, para vocês verem, aqui, ó, fechamento 31 de dezembro de 2025. E aqui, o que é legal a gente ver é que ele já chama isso daqui, ó, de fornecedores convênio. Olha aqui, ele chama fornecedores convênio. O que é o tal do fornecedores convênio? Para fazer essa operação do risco sacado, tem que fazer assim, tem que fazer uma combinação, tá? É aquela história lá, combinado não é caro. Então, assim, o comprador conversa com o fornecedor e aí o comprador conversa com o banco e tem uma triangulação aí que a gente vai ver. Então, é uma coisa combinada, não é assim do acaso, tá? Por isso o tal desse nome convênio. Eu gosto, inclusive, esse termo é bem legal. Então tá aqui, ó. Inclusive, aqui tá nas notas explicativas. Nas notas explicativas, o Magazine Luiza deixa bem claro. Isso aqui, ó, risco sacado, tá certo? Então tá explicando, ó. Inclusive tem, ó, fornecedores convênio, importação, tá? Inclusive, esse nome importação, porque aqui no Brasil, ó, o convênio aqui no Brasil, o pessoal chama risco sacado. Ah, eu estou fazendo uma importação lá. Ah, então o pessoal chama de forfeiting ou conforming, tá certo? Porque são operações, quando você faz internacionalmente, esses nomes internacionais aparecem mais, tá? E aqui ele explica também, ó, a companhia mantém convênios firmados com bancos parceiros para estruturar com seus principais fornecedores a operação de antecipação de recebíveis em que a companhia é a legítima devedora, ou seja, o próprio Magazine é a devedora, tá certo? Então, nessas operações, é o que a gente comentou, os fornecedores transferem o direito dos títulos para o banco, recebe antecipado e o banco passa a ser credor da operação. E o Magazine é que paga direto para o banco, tá certo? Então, o fornecedor lá fica fora disso, que é diferente do desconto de duplicata tradicional. Tá ok? Então a gente tá vendo, ó, explicadinho, bonitinho, tal, assim, fica claro quando a gente vai analisar a empresa, está sabendo, tem tanto de risco sacado, tem tanto de fornecedor tradicional, até porque é aquela coisa, o risco sacado é encarado, inclusive pelas próprias normas contábeis, como um tipo de dívida de curto prazo, e é mesmo, tá? Porque você está pagando, você paga o fornecedor e paga os juros que está ali incluído. Então vamos ver lá no papel como toda operação é estruturada, tá? E comparando o desconto duplicata ou antecipação recebível com o risco sacado. Então tá aqui, estamos aí nosso papel. Inclusive, ó, estreando aqui, ó, folha de papel preta agora, ó, tem umas canetinhas novas aqui, canetinha Posca para a gente estrear. Muito bem, então aqui vamos fazer aqui as partes envolvidas desde o começo. Então, aqui eu vou colocar 3 partes. Uma. Esse daqui é o comprador do produto.
ou a empresa compradora, compradora do produto, tá? Essa compradora do produto é a cliente de quem? De um fornecedor. Então aqui eu vou colocar um fornecedor. Aqui é a empresa fornecedora. Fornecedora, tá? Fornecedora do produto. Então tudo começa aqui, entre esses dois. Então o comprador ele quer comprar um produto do fornecedor, tá certo? Então o que que acontece? A fornecedora manda aqui, ó, número 1 aqui, ó. Ela manda o produto, tá certo? Para a fornecedora manda o produto para a compradora e a compradora, tá certo? Assina aqui e ele manda aqui, ó, ou vai ter aqui uma ou assina uma duplicata, tá? De que forma pode ver essa duplicata? Pode ser o documento da duplicata realmente feito, assinado e tal, ou pode ser simplesmente a cópia da fatura. Sabe quando você assina, recebe, por exemplo, uma mercadoria aqui e tem lá um papelzinho embaixo, lá um canhotinho que o pessoal da entrega vai chegar e falar assim, tá aqui, ó, esse daqui é tem que assinar que recebeu a mercadoria. Beleza, aquilo ali, esse papel é muito importante, por quê? Porque se você não a empresa pode emitir uma duplicata sem você assinar, mas ele tem que mostrar que ele entregou aquilo ali. Então ele vai ter que anexar aquele canhotinho que é a prova que, juntamente com a fatura, que você recebeu o produto, tá certo? E está devendo aquele valor. Então, vem de várias formas aqui a duplicata, tá certo? Então, primeiro passo aqui e depois manda a duplicata. É importante o seguinte, isso daqui é uma venda a prazo, tá? Então, isso daqui é... Lembra, isso aqui, ó, é venda a prazo, ou seja, para pagar depois. Se é venda à vista, você esquece, não tem, já foi, já recebeu, tá joia? Então, mais para frente, a compradora vai pagar aqui para a fornecedora, tá certo? Muito bem, só que aí acontece o seguinte, a fornecedora aqui, ela está precisando de dinheiro, tá? E ela vai receber depois somente. Então, se ela está precisando de dinheiro, o que, que ela pode fazer? Ela tem um recebível na mão. O que, que é o recebível? Essa duplicata, tá certo? Então, essa duplicata aqui é um recebível. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, é um recebível. Recebível. Esse é o recebível, está lá no contas a receber, é um ativo que essa empresa aqui possui, e aí ela pode fazer o seguinte: puxa, eu posso pegar isso daqui e posso negociar. Eu posso negociar com quem? Por exemplo, com um banco. Então aí você entra um novo participante aqui, tá certo? Que é o banco. E hoje não se restringe somente a bancos isso daqui. Então, além de banco, você pode fazer isso com uma fintech, está cheio de fintechs que fazem operações desse tipo. Você pode procurar um FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tá certo? Pode procurar uma empresa de factoring. Então, tem várias alternativas aqui, ó,
onde você pode fazer o tal, pegar o teu recebível, pode fazer essa antecipação. Então, que você vai fazer agora? Então, esse fornecedor, ele precisa de dinheiro, tá? Então, agora, ele vai pegar e vai transferir, ele vai ceder. Então, agora vamos dar nome aqui, ó. Esse daqui, a partir de agora, eu vou fazer até numa outra cor aqui, ó. Que é legal ter o nome aqui. Esse daqui, como ele vai ceder o recebível, a gente vai chamá-lo de cedente. Então, cedente. Tá certo? O cedente vai fazer o quê? Ele vai mandar aqui, ó, o recebível para cá, tá certo? Então, vai mandar para aqui, isso aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o terceiro passo aqui, ele envia aqui as duplicatas. Ou os recebíveis. Lembra? Pode ser fatura, a nota promissória. Você tem que ter uma prova ali que você prestou o serviço, ou entregou o produto e o comprador aqui está devendo esse dinheiro. Muito bom. O cedente ou a fornecedora agora que está precisando de dinheiro, ele vai mandar os recebíveis para cá, tá certo? E aí a gente vai chamar esses caras de cessionários, tá? Então, cessionário. Aí depende qual cessionário você quer trabalhar. Tem várias alternativas, como a gente já falou hoje. E quem vai ter que pagar, ou seja, quem que vai ter que sacar o dinheiro e pagar, é quem? É a empresa compradora do produto, que é o que a gente chama de sacado. Ó, depois a gente vai falar, ó, por isso que o risco sacado, ó, já tem, ó, já tem um cheiro do que é aqui, ó. Então tá aqui. Então pegou, ó, você tem um recebível na mão da operação, a fornecedora aqui, o cedente, está precisando de dinheiro, tá certo? Então ela precisa de recurso. Então vou colocar aqui, ó, precisa de dinheiro, por isso que ela quer antecipar, tá certo? Manda aqui as duplicatas, e aí o que vai fazer o banco, a fintech, o FDIC? É aqui o quarto passo. O cessionário, ou o banco, FDIC, assim por diante, recebeu as duplicatas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pagar o passo 4 aqui. 4, tá certo? Ele deposita um valor. Que valor que ele vai depositar? Aí vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai no log. As duplicatas recebíveis, tá certo? Elas têm valor, também conhecido como valor nominal, igual, vou chamar de P dinheiro aqui, tá certo? O banco, se ele vai receber no futuro, ó, o banco vai ficar com as duplicadas. Ele no futuro, ele espera receber esse valor P aqui, tá certo? Muito bem. Ó, as duplicatas aqui, ó, vamos dizer que ela está valendo, ó, valor nominal aqui, tá certo? Então, ele vai no futuro receber esse valor P. Se o banco vai no futuro receber P, ele tem que ganhar dinheiro nessa operação. E como que ele ganha dinheiro?
banco faz o seguinte, ele empresta para receber juros. Então, se ele no futuro vai receber esse valor P, hoje ele tem que pagar menos do que P. Então, ele vai depositar um valor que é P menos o desconto, tá certo? Que até se chama aí, por exemplo, de desconto comercial, alguns chamam de desconto comercial, tá? Até porque foi parte de uma operação comercial, de prestação de serviço, tá? Uma operação mercantil que envolveu mercadorias e tal. Então ele tá aí. Esse desconto aqui comercial equivale aos juros que o banco está cobrando nessa operação, tá joia? Tanto que para o banco é o seguinte, o fluxo de caixa do banco o banco hoje desembolsa o valor das duplicatas, valor nominal das duplicatas menos esse desconto e no futuro ele vai receber esse valor P, tá? Pessoal, isto daqui que a gente fez, tá certo? É o chamado desconto de duplicata, tá? Então esse lado aqui, ó, todo é o lado da operação de desconto de duplicata. Então, resolvemos isso daqui. Então, tá aqui, ó. Então, isso aqui, ó, chama desconto de duplicata ou antecipação de recebíveis, tá certo? Que é um nome até mais moderno, muita gente usa por aí. Desconto de duplicatas, tá joia? Ou antecipação de recebíveis, essa é a operação que a gente acabou de ver aqui. Muito bom. Agora, importante. Se tudo der certo, o que acontece? No futuro, o comprador vai pegar e vai pagar para o fornecedor, tá certo? E aí o que acontece? O banco recebe o dinheiro e tudo acabou, tudo rolou certinho, sem problema. Agora, o que acontece se o comprador não pagar? Se não, o comprador não pagar, o fornecedor é o que paga. Então, no desconto de duplicata, o que acontece? Para o banco, o risco é o cedente, tá certo? Então, numa operação de desconto duplicata, se a compradora do produto não pagar, ou seja, der calote, for inadimplente, o fornecedor aqui, tá certo? A empresa que antecipou o recebível, tá certo? A empresa que cedeu os recebíveis é que é responsável. Então, o banco vai cobrar desta empresa aqui. O banco não cobra desta empresa. Inclusive é o seguinte, quando o banco vai fazer, o banco, fintech, factory e assim por diante, vai fazer uma análise de crédito, ela vai analisar o crédito do cedente no desconto de duplicatas, tá certo? Então, ela vai analisar esse cara aqui, não esse daqui. Claro, assim, que de maneira intermediária, assim, ele vai dar uma olhadinha, mas o risco responsável é a fornecedora ou cedente na operação do desconto de duplicatas. Beleza? Então aqui, ó, fechou. Esse aqui é o desconto de duplicatas, tá? Muito bem. O que acontece muitas vezes é o seguinte: a compradora do produto, ela quer comprar do fornecedor, só que ela tem aquela situação seguinte: puxa, eu gostaria de pagar depois, tá certo? Então, pô, o fornecedor está querendo me vender à vista e eu quero 30 dias para pagar, eu quero 60 dias para pagar, ou o meu fornecedor já me dá 30 dias, mas eu queria dar uma melhorada no capital de giro, na gestão do capital de giro, e aí conseguir um prazo maior de pagamento, tá? Inclusive até aquela coisa, assim, ó, que fazer aqui no cantinho, assim, tem
Tem o vídeo de capital de giro, dá uma olhada. A gente tem o ciclo de conversão de caixa. E no ciclo de conversão de caixa, que é essencial para a gestão de capital de giro, ele é o quê? Ele é o ciclo operacional. Ciclo operacional é o prazo médio de estoque, ou prazo médio de estocagem, mais prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Então, é aquela coisa, se o comprador consegue conversar com o fornecedor e aumentar isso daqui, ó, se ele consegue aumentar esse prazo médio de pagamento, o que acontece? Ele reduz esse ciclo de conversão de caixa e reduz, consequentemente, a necessidade de capital de giro. Tá? Então, o que muitas empresas compradoras fazem é justamente o quê? Tentar conversar com o fornecedor para dar um prazo maior. Claro, se possível, sem ficar aumentando muito o preço. Para quê? Para justamente reduzir as suas necessidades de capital de giro. Tá certo? Então, isso é caixa que você libera, você pode crescer mais sem necessidade de investimento de acionistas, sem necessidade de buscar dinheiro com credores, com outros bancos, tá? E aí, mas o fornecedor pode falar assim, olha, eu preciso da grana, tá certo? Eu não posso te dar um prazo maior. Então, a negociação que se faz nesse caso é o seguinte: a compradora ou o sacado, ele conversa com o fornecedor, conversa com o banco e eles fazem um convênio. Lembra até que a gente viu lá nas demonstrações financeiras, até que se usa o termo convênio, eles fazem um convênio, um acordo, tá? Onde aí, o que acontece? O fornecedor manda o produto, vende a prazo e recebe a duplicata. Até aí está tudo igual. Aí, o fornecedor, nesse convênio, ele pega, manda as duplicatas, os recebíveis aqui para o banco, recebe o dinheiro hoje, tá certo? Que ele antecipou. Só que aí, ele não vai ser mais responsável por esses títulos, como acontece no desconto duplicata. Aí é que vem o tal do risco sacado. Então, na operação do risco sacado, a empresa compradora, que é o sacado, chega e fala assim, não, eu garanto, tá certo? Então, agora, chega na hora do vencimento, essa compradora aqui, ó, ela vai diretamente pagar aqui para o banco, tá certo? Então, o quinto passo, ele paga o valor. Quanto que ele tem que pagar? Seguinte, ó, o valor nominal da duplicata é P. Então, ele tem que pagar o valor P, tá certo? Que é o valor nominal para o banco ou fintech ou FDIC diretamente, tá? E aí, o risco dessa operação, então, essa é uma operação de risco sacado, ou forfeit, ou forfeiting, ou forfeiting, ou confirming, tá? Ou reverse factoring. Então, o que é o factoring? Factoring é essa parte aqui da antecipação de recebíveis e o desconto duplicata. O que é o reverse factoring? Reverse factoring é que é o comprador que vai movimentar tudo. Então,
No factoring tradicional, é a fornecedora do produto que vai ser a responsável, vai ser o risco e vai movimentar tudo. No reverse factoring, é o comprador que vai agilizar tudo isso daqui. Então, o risco nesta operação aqui é o sacado. Tá certo? Ou seja, essa empresa compradora aqui. Tá? Então, dessa forma, o fornecedor ele recebe o dinheiro antecipado, da mesma forma, tá ok? Mas o comprador é que vira aqui para o banco e fala assim: olha, não precisa cobrar dele, você cobra direto de mim. Ou melhor, eu vou te pagar diretamente. Tá certo? Então, você não precisa. A cobrança, inclusive, vai ser feita direto aqui com o sacado e não mais com o cedente, que é no desconto duplicata tradicional. Tá certo? Vantagem disso para o sacado é justamente conseguir um prazo maior, liberar o caixa e aquela coisa. Ele está devendo o valor P, ó, o valor do duplicata, ele está devendo, tanto de uma operação ou de outra. Tá? Só que aqui na outra, ele pode até dar calote que quem dança é o fornecedor. Claro, o fornecedor vai ter que depois cobrar. Mas aqui não, aqui ele está garantindo a operação. Então o fornecedor recebeu o dinheiro e esqueceu depois no futuro. Agora, a compradora continua. Para a compradora, pessoal, é como se ela estivesse tomando um dinheiro emprestado, equivalente a esse daqui, P menos o desconto comercial, tá certo? E vai pagar esse valor P depois. E como ela, assim, ó, essa diferença aqui, ó, isso é equivalente, ó, esse quanto que isso aqui, isso é equivalente aos juros que o banco cobra, tá certo? Então, como ele garante aqui, ele é o risco, tá certo? O famoso risco sacado é isso daqui. Contabilmente, isso se equivale a uma operação de um empréstimo, tá certo? E isso muda totalmente. Na hora que você vai analisar uma empresa aqui com o risco sacado, se ela tem um monte dessa operação, quer dizer que ela tem um endividamento grande, tá certo? É diferente. Uma conta fornecedores, a gente considera uma conta não onerosa, não cobra juros. Ah, mas o fornecedor embute juros. Tudo bem, mas a princípio não é assim uma coisa que é assim, você tem que pagar juros mensalmente ou semestralmente, tá? Dessa forma não, é como se fosse realmente um empréstimo tomado pelo comprador, tá ok? Onde inclusive ele está garantindo aqui toda essa operação, tá joia? Então essa aqui é a diferença. Veja que é um detalhe sutil, é uma operação bacana, a do risco sacado, não tem nada de errado, muito pelo contrário. É bacana porque assim, o comprador vai ter que pagar, e inclusive tem compradores que são muito bons. Como eles são muito bons, eles têm uma nota de crédito, uma avaliação de crédito, ou score de crédito muito bom. Isso quer dizer que eles conseguem, a fornecedora consegue tomar o dinheiro aqui pagando juros bem menores, tá certo? Do que se ela mesma fizesse. Então, se essa fornecedora é uma empresa pequena, ela deve pagar juros altos. Enquanto se essa compradora é uma empresa grande, ela deve pagar juros baixos. Então, e como a compradora é que garante a operação, o banco costuma conceder juros menores nesse desconto aqui. Então, é bom para todas as partes. E o comprador tem que pagar, é uma questão até de compromisso. Então, para o banco, fala assim: ó, é uma grande empresa, está comprando, respeitável e tal, e eu vou receber. Quer dizer, a premissa, mas tem casos como o que a gente viu até na abertura aqui do caso das lojas americanas. Tá? Mas entendam bem essa operação, uma operação simples, onde está o risco de cada um, nada de errado com o risco sacado, mesmo depois a Americanas está fazendo risco sacado sem parar, tá certo? De novo, a operação não tem nada de errado, então, muito pelo contrário, é boa para os envolvidos, bem interessante, porque agrega valor para o mercado como um todo. Tá bom? Tá aí, pessoal.
Essa aí, ó, vimos aí ó, o que é a operação de risco sacado em comparação com a operação de tradicional de desconto duplicatas, ou antecipação de recebíveis. É, sempre cuidado quando você vai analisar empresas, você está de olho na questão do endividamento, até para verificar se vai conceder créditos para ela, ver se ela tem muita operação de risco sacado. Ah, se você está precisando de dinheiro, tá certo? Ou quer alongar o prazo do seu de pagamento aos fornecedores, a operação de risco sacado é interessante. E aqui a gente discutiu até um convênio que você conversa com o banco, negocia com o banco, conversa com seus fornecedores e pode ser muito bom para todas as partes envolvidas. Tá legal? Até a próxima. Até mais.